me pega. Olá, boa noite, como é que vocês estão? Paz e graça, cá tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez eu trago uma palavra para vocês. Então, como é de sempre, o habitual, eu trago uma palavra muito importante, que é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. É um livro muito interessante, é uma palavra super ideal para nós, principalmente para as mulheres. No nosso cotidiano, mulheres, elas vivem de uma forma não muito adequada, mas essa palavra traz comigo e para vocês será uma bênção. Eu acredito que sim, porque Deus é comigo. Então, eu me apresento, como sempre, eu sou a Né, a menina que tem o seu programa, O Chamado. Então, O Chamado é um canal onde vem para desfrutarmos aquilo que é a palavra de Deus. Então, sem perder mais tempo, vamos a isso. Tenho aqui comigo uma Bíblia para que eu não me perca. Vamos falar no livro de Lucas, capítulo 7 em diante, ou melhor, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Assim diz a palavra: Jesus, na casa de Simeão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Jesus foi e tomou lugar à mesa. Naquela cidade vivia uma mulher. Todos o consideravam uma pecadora. Quando ele subiu, ou melhor, quando ela soube que Jesus estava lá e o fariseu também estava, pegou num vaso de alabastro cheio de perfume e se colocou detrás de Jesus, aos pés dele, e começou a chorar. As lágrimas dela caíram sobre os pés dele, melhorando-o. Ela então enxugou com os seus cabelos e beijava, derramando perfume nele. Quando o fariseu que tinha o convidado viu aquilo, disse para si mesmo: se este homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher ela é que está tocando a Jesus. Ora digamos, amados. Desculpa, eu acho melhor eu tocar a Bíblia, porque essa Bíblia é a mais fácil, né? Mas comigo hoje está muito difícil. Eu acho melhor pegar essa. A mais pequenininha, eu gosto. É a que eu mais me encontrei nela. Então, é aquilo que eu estava a dizer: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele. Entrando em casa do fariseu, assim sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando eles por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convencido, falava consigo dizendo: se este profeta soubesse, quem saberia esta mulher, ele não teria o convidado. E respondendo Jesus disse-lhe: Simeão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ele que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse: pois, qual deles o amará mais? E o Simeão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simeão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me
regou-me os pés com lágrimas e enxugou-me com os seus cabelos. Bom, essa Bíblia aqui, amados, é um bocadinho muito complexa. Eu gosto, mas é complexa, mais fininha. Eu também sou aquela problemática de vista. Mas eu quero dizer o seguinte. Jesus, ele passeava por uma cidade quando encontrou-se com Simeão. E Simeão convidou a Jesus para que fosse à casa dele e fosse lá ter um almoço com Simeão. Quando lá chegou, encontrou aquela time toda num banquete. Estavam lá os fariseus, o Simeão era um deles. E então apareceu uma mulher, ela que se julgava ser a pecadora, mas ela não quis saber de nada. O que ela fez? Ela foi, sem se importar com nada, ela foi, beijou, ou melhor, antes de beijar, o que ela fez? Ela regou os pés de Jesus, deu banho, né? Limpou com um óleo de nome unguento, enxugou, pegou os cabelos dela, amaciou os pés de Jesus, ela limpou os pés de Jesus com os cabelos dela, mas o fariseu, ele se questionava, ele no interior dele, ele dizia, mas se este homem soubesse quem essa mulher é, ele não aceitaria aquilo que ela está a fazer. Mas Deus, como é Deus, ele tinha todos os poderes, ele ouviu muito bem aquilo que o Simão estava a monologar. Então, ele fez uma questão. Então, essa questão é, se tu tens alguém que te deve, como é que eu posso dizer, para não ter que omitir, né? E então, e Jesus disse, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e um outro 50. Então, Jesus perguntou a Simeão, tinham 2 credores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E depois disse, e qual deles amarias mais? E Simeão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Então, não importa o tamanho do pecado. Então Jesus disse, julgaste bem, porque na verdade não é pelo fato da pessoa ter um pecado ou tu achares que a pessoa tem um pecado maior que tu não podes perdoar. Então é nesse contexto onde Jesus queria que o Simão percebesse o que estava a acontecer. Então, para isso, meus amados, eu tenho aqui a dizer que nos dias de hoje e nos dias anteriores ou nos anos passados, isso já acontecia, isso acontece e irá acontecer. Mas a palavra de Deus é uma fonte de inspiração para nós, é uma fonte de sabedoria, é um consolo. O que isso nos quer dizer? O que essa palavra nos traz hoje em dia para nós que estamos a viver nessa nossa geração, nessa nossa época? É o seguinte, que essa mulher, ela era julgada, ela era intitulada a mais pecadora de toda aquela povoação. Então, e como todo mundo já sabia que ela era uma mulher que pecava, era considerada como uma prostituta que pecava. Então, ela não quis saber de nada, ela não se importou com nada, com os pecados que ela achava que tinha ou que tivesse, com aqueles pecados que as pessoas jogavam na cara dela, mas ela não quis saber de nada. Então, o que ela fez? Ela foi à casa dos fariseus, sem se importar com nada. Ela beijou, lavou os pés de Deus, mas ela queria uma coisa, ela queria a salvação. Isso, os fariseus, dentro deles, eles diziam, meu Deus, essa mulher é tão pecadora, mas tão pecadora. Contudo, meus amados, nesse mundo de hoje, isso acontece muito. Estamos rodeados nas pessoas em que podem te acusar de uma certa coisa, de um certo ato que você terá cometido, que você terá feito, e as pessoas te julgam por aquilo que você é. Mas hoje Jesus mandou para dizer que não, que a tua fé é maior e a tua fé será a tua salvação. Em que sentido? Em qual contexto? Do mesmo jeito que a mulher, a pecadora que ungiu os pés de Deus, ela não se importou com nada. Então, é da mesma forma que hoje
É da mesma forma que você que está aí em casa, principalmente mulher, você que carrega um peso, você que tem aquela angústia, você que sabe que as pessoas te apontam o dedo, você que sabe que todo mundo da família diz que você não presta, pelo fato de você ter feito algo no passado, pelo fato de você ter sido essa mulher prostituta, pelo fato de você ter sido essa mulher que roubava, pelo fato de você ter sido essa mulher que teve espíritos malignos, pelo fato de você ter sido essa mulher que cometeu muitas barbaridades. Jesus hoje está a dizer que você pode tocar, pode lavar os pés dele, sem se importar com o que as pessoas irão dizer. Então, se você sabe que Deus, ele é o único, aquele que te lavou, que te purificou. Então, esse é o momento, esta é a oportunidade que nós temos de tocar a Deus sem nos importarmos com o que os fariseus irão nos dizer. Mas nos dias de hoje, quem são os fariseus? Quem são os fariseus nos dias de hoje? É claro, a nossa sociedade, a nossa família, os nossos amigos, os nossos primos, aquelas pessoas que sabem que eu fui uma prostituta, que eu fui uma mentirosa, que eu fui uma mulher que não era digna de nenhum amor. São essas pessoas na qual nos acusam aquele nosso erro. Mas Jesus falou com aquela mulher tocou, beijou, enxugou, fez tudo para o Senhor. Então Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Ela foi salva, ela apanhou a salvação, ela conseguiu viver em paz, ela teve aquilo que ninguém conseguiria ter. Mas nos dias de hoje, você é quem faz a sua vida, você é quem escolhe a sua salvação, meus amados. Então, hoje eu trago esse pequeno trecho, eu trago essa pequena palavra só para te deixar, para te informar que não permita que Satanás te acuse pelos teus pecados. Não permita que você deixe de viver a sua vida, porque Deus está aqui nesse momento. Deus está dizendo: meu filho, venha atrás de mim, venha tocar os meus pés, venha me lavar, para que tu tenhas a salvação. E não importa o teu passado, basta que tu tenhas fé e toque em Jesus. Ei, meus amados, então é isso, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu só estava aqui a trazer um trechinho só, né? Mas para mais informações, se vocês quiserem ver mais ou ouvirem mais, vocês podem se inscrever aqui neste canal chamado o canal da Nérsita, onde vamos falar sobre Deus, onde vamos ter oportunidade para conhecermos quem é esse Deus, para nos aconchegarmos, para termos essa interação com o nosso Deus. Então, amados, beijinhos, façam isso, inscrevam-se aqui no canal chamado com a Né. Beijinho, até!